Queria agradecer ao pastor Vitor, sua esposa, por nos receber aqui. É muito maravilhoso a gente poder compartilhar dessa comunhão como irmãos. Queria que a minha esposa ficasse de pé. Essa é a Ana Paula, minha esposa. Irmão, você vê a graça de Deus quando o sujeito é feio e a esposa é linda. Você já vê por aí que Deus é bom. Queria que a minha igreja aí, Verbo da Vida Cabo Frio, ficasse de pé. Esse povo lindo. Eita glória! Isso aí, obrigado a todo mundo. Obrigado pela vida de vocês. Pela honra aqui de compartilhar o púlpito, essa palavra. Você está pronto, irmão, para aquilo que Deus vai fazer? Aleluia! Sabe, irmãos, eu tenho orado por esse dia. Deus tem tratado coisas no meu coração. E eu creio, irmão, que a gente entra num momento de um divisor de águas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Porque, irmão, Deus tem muito para fazer e é através de você. Irmãos, existe um povo para ser alcançado aqui em Rio das Ostras e Deus tem contado com você e com a sua casa. Sabe, irmãos, a nossa família, ela é um projeto de Deus. Ela nasceu no coração de Deus. E tudo aquilo que Deus cria, tudo aquilo que Deus faz, não cria para dar errado, nem para parar no meio. Aquilo que Deus começou a fazer na sua casa, Ele vai. Aleluia. Irmão, nada vai atrapalhar. Aleluia. Irmãos, o diabo é um derrotado na sua casa. Aleluia. Irmão, ele fica com medo mesmo quando a gente ajusta a nossa casa. E a gente vai começar aí, irmão. Abre comigo lá em Mateus 12. Aleluia. Irmão, deixa eu te dizer algo. Eu falo alto. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu não tenho problema nenhum de me expor quando é para abençoar a sua vida. Porque a gente não se conhece mais pela carne, nem pelo que nós éramos. Porque eu e você somos nova criatura. Sabe, irmãos, entenda uma coisa. Eu sempre falo que eu prefiro eu com alguns machucadinhos e curativos do que morto e maquiado, irmão. Então, se você precisar, irmão, pedir ajuda, se você precisar sentar, se você precisar marcar um gabinete para que você tenha ajuda, faça isso, irmão. Mas não fique sozinho e achando que você não precisa de ajuda. Não, irmão, a gente precisa um dos outros. Sabe, irmão, quando eu cheguei nessa palavra, a gente tinha tanta coisa para ajustar. Sabe, irmão, o meu casamento para ficar ruim tinha que melhorar, irmão. Então você não veio num culto Nutella hoje, irmão. Amém. Aleluia. Amém. Sabe, irmãos, a gente estava tão ruim que para separar a gente estava esperando melhorar. E eu comecei a aprender essa palavra começou a entrar no meu coração, começou a entrar no coração da minha esposa, e a gente começou a aprender aquilo que Deus adora e aquilo que Deus odeia, aquilo que Deus ama e aquilo que Deus odeia. Deus ama a família e odeia o divórcio, então a gente decidiu que isso não iria passar pela nossa casa. E um dia, irmão, a gente teve uma discussão muito séria, e eu saí muito aborrecido de casa. Mas essa palavra já estava mudando a minha vida, irmão. E o Senhor, Ele falou algo comigo. Eu até brinco, irmão, que se o Espírito Santo falasse com a Paula como fala comigo, ela ia chorar, irmão. Mas Deus sabe como trata cada filho. E o Senhor me trouxe esse texto de Mateus 12, 24. Ele disse para mim assim: você está pior que Satanás. Eu falei, Jesus, que forte. Irmão, não se incomode que eu faço muita careta. O pessoal da mídia lá, pastor, consegue pegar uma foto boa minha. Mas sabe, irmãos, quando o Senhor falou aquilo, eu falei, mas como assim, Senhor? E toda vez que Deus trata comigo, Ele me leva para um texto, eu quero ler lá com você.
Jesus estava expulsando demônios, irmão. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E quando o Senhor me deu esse texto, eu falei: Senhor, filho, entenda uma coisa, nem os demônios brigam entre si, porque eles sabem que a unidade é um princípio. Ei, irmão, nem os demônios discutem entre eles, nem eles brigam na sua casa, porque eles sabem que uma casa dividida não subsistirá. Então, quando Deus tratou isso comigo, você não está tendo unidade na sua casa, não tem como você avançar em nada. Sabe, irmãos, a gente pode estar sendo fiel no dízimo, fiel na oferta, a gente pode estar servindo ao Senhor, mas se a minha casa não estiver ajustada, a minha oração não passa do teto, irmão. Quando Pedro fala: se você não trata a sua esposa com honra, para que a vossa oração não seja interrompida. E sabe, irmão, eu estava cumprindo muitos princípios, eu estava me ajustando em muitas áreas, mas a gente não via uma vida que dava fruto, uma casa que dava fruto, a gente não conseguia prosperar. E até que o Senhor tratou isso comigo: você precisa romper com uma casa dividida. Você precisa deixar que eu entre em todas as áreas da tua família e do teu lar. Eu preciso que você trate a tua esposa com honra, como algo mais importante. Porque, irmão, você sabe, você tem ouvido aqui nesse lugar, que Deus é bom em todo tempo, que toda boa dádiva, que todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Ei, irmão, Deus não tem problema em te abençoar. Ei, irmão, Deus, Ele quer suprir cada uma de sua necessidade. Deus quer suprir os desejos do teu coração. Mas, ei, irmão, Deus não tem filho mimado. Ei, irmão, Ele não vai negociar princípio para te abençoar. A gente precisa estar debaixo dos princípios. Sabe, irmão, a bênção tem um lugar, e o lugar é debaixo da palavra e do princípio dela, irmão. Então, sabe, irmão, eu estou falando de coisas que o Senhor precisou ajustar no meu coração, na minha casa. Porque, irmão, o problema nunca está em Deus. E eu já fiz algumas orações, irmão. Não precisa levantar a mão, não. Deixa eu sozinho aqui exposto, irmão. Pai, parece que o Senhor não está me vendo. Eu sou fiel no dízimo, eu tenho ofertado, eu tenho dizimado, eu estou servindo na igreja de criança. Quem é da igreja de criança sabe, irmão. Honre os irmãos do ministério infantil. Aleluia. E eu não via coisas mudar, irmão. Porque primeiro eu precisava ajustar a minha casa. Sabe, irmão, eu sempre falo lá na igreja, quando alguém diz para mim assim: pastor, eu tenho um chamado pastoral. Eu digo amém, quem vai aprovar o seu chamado é sua esposa. Sabe, irmãos, existe um requisito que está lá em 1 Timóteo 3. Ali é o padrão. A gente tem 15 itens. Se você juntar com o diácono dá 16. Irmão, só 2 é quanto você sabe da palavra. Os outros são sobre caráter. Como você está na sua casa. Sabe, irmão, não adianta eu ter um pastoreio que pareça que tem muito sucesso, se primeiro eu não pastorear a minha casa, a minha família. Sabe, irmão, a gente está falando de coisas muito simples. Mas sabe, irmão, quem é aqui da minha época, lembra aquele tempo que a gente tinha antena de TV? Meu irmão subia e a gente ficava lá debaixo gritando: mais para cá, mais para cá, aê, para. Hoje é um dia de uma sintonia fina, irmão. Hoje é um dia da gente ter um ajuste muito preciso. Porque, irmão, você tem vivido coisas sobrenaturais nesse lugar, irmão. Ei, irmão, tem uma obra para ser construída aqui. Ei, irmão, Deus, Ele não tem problema de te prosperar. Tanto que Ele já te abençoou com toda sorte de bênçãos.
Mas sabe, irmão, famílias vão chegar aqui quebrada. Famílias vão chegar aqui precisando daquilo que você tem recebido, irmão. E sabe, irmão, pessoas vão chegar imaturas, pessoas vão chegar sem estar no fruto do Espírito. E você que tem amadurecido nesse lugar, é que vão cuidar daqueles que estão chegando. Irmãos, eu no primeiro ano do Rema, o Rema tinha um regulamento. Na minha época era sapato e camisa social. E eu cheguei com um sapato meio fora do regulamento. E a irmã que estava lá na monitoria disse para mim: você não pode entrar com esse sapato. E o diabo, irmão, fazendo de tudo para que a minha família não permanecesse. E eu ainda, um crente carnudo, no iniciozinho disse para ela: se eu não entro hoje, eu não entro nunca mais. Aleluia. Irmão, graças a Deus que eu não tenho 1,80 m. Porque ninguém ia me aturar, pastor. Se eu tenho 1,80 m e um olho verde, Jesus. E sabe, irmão, quando eu saí para ir embora definitivamente do Rema, um irmão, um monitor do Rema, veio com todo carinho. Quando ele segurou no meu braço, eu disse: tira a mão de mim. Eu queria brigar na porta do Rema, aleluia. Aí ele disse assim para mim: meu irmão, calma. Você vai perder a aula por causa de um sapato, cara. Deus tem tanto para a tua vida. Ele tirou o sapato dele e me deu, irmão. Sabe, irmão, não é o quanto você flui nos dons, é o quanto você anda no fruto. Sabe, irmão, e aquela atitude dele me constrangeu, porque o amor constrange. Eu não consegui revidar alguém que eu, sendo grosseiro, me pede desculpa e me dá um sapato. Mas aquela atitude dele, irmão, salvou a minha casa, porque eu precisava daquela palavra para ter a minha vida transformada. Eu precisava daquela palavra para não ter mais uma casa dividida, aonde briga, confusão e gritaria não fizesse mais parte dela. E aquela atitude determinou a minha vida, a minha família, o meu chamado e as vidas que estão nascendo lá em Cabo Frio, irmão. Então a sua família, a sua casa e o seu casamento vai ser como um farol nessa cidade, irmão. É por isso que o Senhor está dando um ajuste fino hoje. Porque, irmão, a gente não foi chamado para estar debaixo da cama. Não se pega uma candeia e esconde, irmão. Ela é colocada no velador. Ei, irmão, você foi chamado para dar fruto. Aleluia. Abre comigo lá em Mateus 18, 15. Sabe, irmão, a gente acabou de falar sobre uma casa dividida. E eu quero que você pegue o princípio do que Jesus está falando, que uma casa dividida não permanece. E aqui em Mateus 18, Jesus começa a falar sobre o poder da unidade, irmão. A gente já entendeu que a divisão gera prejuízo, falta. Agora, o princípio da unidade é o que faz com que a gente caminhe num lugar de cura, saúde e provisão, irmão. Aleluia. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Irmão, Jesus está falando sobre dois irmãos aqui. Mas entenda que a gente está focado no princípio. Se isso funciona para dois irmãos, imagina isso para você e tua esposa, irmão. Imagina isso para você e teu filho. Ei, irmão, na nossa família, algumas coisas na caminhada podem acontecer. Geralmente, irmão, você não vai se arranhar com um estranho. O atrito acontece com quem está mais perto. Mas sabe, irmão, Jesus está dando um conselho. Vai arguir entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se a tua esposa te ouvir, você ganhou a sua esposa. Se o seu marido te ouvir, você ganhou o seu marido. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. De vez em quando, irmão, não fique preocupado com um cargo ou com uma função. Ei, irmão, o pastor não está preocupado com o teu serviço. O pastor está preocupado com a tua vida e com a tua família. Sabe, irmão, não deixe de se abrir com um casal pastoral, porque você está preocupado com o título. Irmão, o melhor título que eu e você temos é de filho.
Sabe, irmão, a gente vai dar conta para o Senhor, da nossa casa, da nossa família. Então, irmão, se você precisar, peça ajuda. Irmão, eu já pedi muitas vezes. Graças a Deus que eu tive pastores que cuidaram de mim, irmão. Graças a Deus que quando eu precisei, eu estava me expondo para que a minha casa fosse curada e sarada, irmão. Existe uma unção sobre a vida da sua liderança. Existe uma unção poderosa da parte de Deus, irmão, que capacita para que entre naquilo que está em conflito. E a unção despedace o jugo, irmão. Aleluia. Aleluia. Versículo 18. Sabe, irmão, é bênção a gente dividir a palavra em versículos. Ficou mais fácil para a gente achar. Mas a gente precisa entender que Jesus está falando do mesmo assunto. E às vezes a gente lê o 18 como se não tivesse ligação com os que a gente acabou de ler. E Jesus está dizendo: em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Ele está falando de duas pessoas que estavam em conflito e ajustaram o coração e se alinharam, irmão. A Bíblia está dizendo que quando você larga os conflitos na sua casa, se alinha com a tua esposa, se alinha com o teu marido, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, irmão. Sabe, irmão, é por isso que o diabo tenta colocar tanto conflito na nossa casa. Ei, irmão, ele é mentiroso e enganador. É por isso, irmão, que ele coloca uma lupa dizendo: a sua esposa é muito diferente. Ah, o seu marido é muito diferente. Glória a Deus por isso, irmão. Se Paula fosse igual a mim, eu nem aguentava. Que tem hora que nem eu estou me aguentando, pastor. Aleluia. Sabe, irmãos, o diabo conta uma mentira. Irmão, eu sou extremamente prático. Paulo é extremamente detalhista. Aí o diabo dizia: ele é insensível. E eu dizia: tudo que ela faz demora demais. Aí a igreja sabe, irmão, quando Paulo viaja para uma conferência, eles ficam: meu Deus, volta Paulo, em nome de Jesus. Irmão, eu não lembro de detalhe nenhum para nada. Irmão, ela toma conta de todos os detalhes da igreja. Sabe, irmão, você precisa colocar um óculos no teu casamento chamado Jesus Cristo. A pessoa que ele colocou do teu lado tem exatamente o que falta em você. É por isso que vocês são diferentes, irmão. A sua esposa tem exatamente o que você precisa, irmão. Deus não erra. Ele fez uma ajudadora idônea, irmão. E essa palavra no original é salvadora. Maridos, honrem e ouçam a sua esposa. Você vai ver de quanto dano vai te livrar. Ah, pastor, mas o que ela está falando não tem nada a ver. O diabo ama essa frase, irmão. Nada a ver. Mas sabe, irmão, existe uma sensibilidade na parte do espírito que ela tem para te ajudar, para te auxiliar. Irmão, se eu tivesse ouvido a minha esposa em alguns negócios que eu fiz e deram errado, eu não teria colhido algumas coisas que aconteceram. Mas a gente olhava para algo natural. Ah, mas você nem entende dessa área. Mas, irmão, o Espírito Santo que a tudo perscruta. Ele vai profundamente. Aí eu vejo alguns maridos falando: minha mulher é insubmissa. Irmão, eu vou falar igual Chicó. Não sei porque que é, mas só sei que é assim. Irmão, o seu casamento está diretamente ligado à sua vida de palavra e de oração. Irmão, eu não tinha vida de palavra nem de oração. Aí minha esposa estava lá, mulheres que oram, toda quarta-feira. Aí minha esposa ia para o quarto, 3, 4 horas orando em língua. E eu, só na Netflix. Aí eu dava uma ordem: vão por aqui. Vai sozinho, não vou. O Espírito Santo está dizendo para mim que não é para ir. Aí eu reclamava: insubmissa. Ei, irmão, a sua esposa, ela é primeiro submissa ao Senhor. Essa é a nossa primeira submissão. Porque o Espírito Santo sabe de todas as coisas que eu e você não sabemos, irmão. Sabe, irmão, na medida que eu fui me ajustando na palavra, levando uma vida de oração, é o mesmo Espírito que habita em mim e nela, irmão. Então, quando eu falava, testificava no coração dela. Então, acabou o problema de submissão, irmão. Aí eu fui falar com o pastor Moraes, que cuidou muito de mim.
pastor, quero me separar. Não estou aguentando mais. Por quê? Ela fez isso, isso e isso. Falei, ela está errada. Tu está com raiva? Falei, muita. Ele então compra um presente e dá a ela. Falei, não é possível, pastor. Como isso? Você quer me convencer que você sabe mais do que Deus? A Bíblia diz que o amor não se ressente do mal. Se ela fez o mal com você e você está ressentido, você que está errado. Então tira esse ressentimento do teu coração. Falei, pastor, mas como é que a gente ajusta isso? Ele, vocês precisam ser parecidos. Falei, mas a gente é completamente diferente. Faz o seguinte, imita Jesus e manda ela imitar também. Vocês vão ficar igualzinho. A hora que eu parecer mais com Jesus, ela parecer mais com Jesus, a hora que nós formos imitadores dele, não tem como dar errado, irmão. Porque Jesus não busca seus próprios interesses, ele se entregou. Sabe, irmão, você não casou para que o outro te faça feliz. Ei, a alegria é fruto do Espírito. O teu papel é fazer o outro feliz, irmão. Sabe, irmão, eu não estou dizendo aqui que não tem dia que ela acorda de manhã e diz, Jesus está tão estressado, aleluia. Não, irmão, eu não estou dizendo que a gente está levando uma vida de comercial de margarina, não, irmão. Tem dia que tu tem que lembrar para você que você é crente, irmão. Tem dia que eu acordo de manhã e lembro, ô carne, você é crente. Aleluia, irmão. Mas a gente precisa decidir viver a palavra, irmão. A gente precisa se agarrar a essa palavra e dizer, Satanás, na minha casa você não tem mais espaço. No meu casamento não haverá divórcio. Ei, irmão, eu falo isso. Eu fui ministrar uma vez, irmão, o Espírito Santo falou para mim, tira o lixo da minha casa. Como pode, irmão, marido crente, nos índices de agressão à mulher? Ei, irmão, o lugar de marido que bate na mulher é preso. Simples assim, irmão. Aí quando diz, não perdoa por um coração duro. Numa relação onde tem quem bate, quem apanha, irmão, quem tem um coração duro é quem bate. Aí, irmã, pastor, mas eu estou orando por ele. Irmã, continua orando. Mas agora a gente tem o rema prisional, aleluia. Vai se consertar lá, irmão. Porque eu tenho uma filha, irmão. Eu oro pelo marido dela desde que ela nasceu. Não vai tocar um dedo na minha filha, irmão. A sua esposa é filhinha do papai, irmão. E o pai da sua esposa é o Todo-Poderoso, irmão. Você entende, irmão? A gente não vai negociar em áreas que o mundo vive de qualquer maneira. Não, irmão, a gente vai viver aquilo que a palavra diz no nosso casamento e na nossa casa, irmão. Aleluia. E em verdade também vos digo, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, irmão. Irmão, diga assim, qualquer coisa. Qualquer coisa. Irmão, no que você tem crido? É qualquer coisa, irmão. No grego, no hebraico, no aramaico, qualquer coisa é qualquer coisa, irmão. Quando a gente pegou isso, irmão, a gente decidiu acabar com a divisão na nossa casa. Porque a gente entendeu que quando a gente estava em unidade, o que a gente ligava na terra era ligado no céu. E quando eu e a minha esposa concordávamos sobre qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Irmão, aí você junta tua esposa, teus filhos para orar. Onde estiverem 2 ou 3 em nome dele, o que você pedir, irmão, qualquer coisa, ele vai conceder. É por isso que o diabo quer quebrar a unidade na tua casa, irmão. Quem veio para matar, roubar e destruir foi Satanás. Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância, irmão. Deus quer você suprido na tua casa em todas as áreas. Deus quer você dando fruto. Deus quer ver, irmão, essa igreja sendo ampliada. Ei, irmão, a gente está nos últimos dias. Jesus está voltando. Ei, ele não vai voltar para uma igreja de qualquer maneira, irmão. Não, irmão, a sua casa vai estar suprida. A Bíblia fala que a sua casa será um celeiro, irmão. Não vai ter só para você, vai ter para você ser um dispenseiro. Irmão, famílias vão chegar aqui com fome.
Ei, é a tua despensa que vai abastecer. Famílias vão chegar aqui, irmão, precisando de recurso. E é você que vai abençoar, irmão. É por isso que a gente está ajustando a unidade na nossa casa. Sabe, irmão, a gente vai sair daqui entendendo que não vai ter mais espaço para divisão, irmão. Pastor, a gente se arranhou. Pastor, teve uma discussão. Não vamos dormir assim. Vamos sentar, vamos conversar, vamos pedir perdão, vamos orar juntos, chama os nossos filhos. Ei, irmão, os nossos filhos precisam nos ver orando. Os nossos filhos precisam nos ver declarando fé, declarando a palavra, irmão. Sabe, irmão, Paula tratou muito isso comigo. Eu estava gerando incredulidade da minha filha, irmão. Toda vez que ela ia comprar alguma coisa, eu dizia, cuidado, olha o preço. Aí ela ia para o shopping assim, não mãe, não vamos nem ver, meu pai vai brigar. Como é que eu ensino fé assim, irmão? Agora, meu pai, eu quero. No momento estou crendo para a provisão. Aleluia. Mas eu não digo mais que não tenho, irmão. Nem que não pode, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente precisa ensinar fé e viver fé, irmão. A gente precisa ser o primeiro na nossa casa em que nossos filhos vão dizer, meu pai é o que prega. Sabe, irmão, quando você está aqui levantando a mão e adorando, o seu filho poder fazer isso e dizer, assim é lá em casa, é do mesmo jeito. Sabe, irmão, a gente não vai levar uma vida de fariseu, irmão, não. A gente foi salvo, irmão, cheio do Espírito. A gente tem ferramentas espirituais, irmão. A gente tem a oração em outras línguas. E eu cheguei aqui para uma igreja afogueada, caminhando, orando em outras línguas, irmão. Você carrega o Espírito Santo. Não tem como viver do mesmo jeito, irmão. Não tem como. A sua casa é a extensão. Na realidade, o que tem acontecido aqui, irmão, é fruto do que está acontecendo lá na tua casa. Eu sempre lembro do Dudu, um jovenzinho zelador lá da nossa igreja na Pedra, irmão. Ele ia lá arrumar a igreja sozinho. Aí a gente chegava no culto, desfrutava daquela unção. Meu Deus, que louvor foi esse? Que ministração. Só que tinha começado na faxina. Porque ele arrumava as cadeiras assim, pai, aquele que sentar aqui vai ser cheio do Espírito. Aleluia! Aquele que sentar aqui vai ser curado, vai ser salvo, vai ser cheio. Ei, irmão, o culto começa na sua casa. Porque você não vem aqui para se encher, irmão. Você chega aqui transbordando. E a unção que está sobre a sua vida inunda esse lugar. E ela vai indo, ela vai para as portas, ela vai pela cidade de Rio das Ostras e vai alcançando as pessoas. É por isso que a tua casa reflete Jesus, irmão. Aleluia. Aleluia. E continua, irmão. Lá no 21. É o mesmo assunto, irmão, que Jesus está tratando. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Casa para tu ver, irmão, se é possível errar 70 vezes 7 ao dia. Simples assim. Eu acho que teve dia que Paulo falou, Senhor, já deu 490 hoje. Aleluia. Daqui para lá, estou no crédito. E Jesus responde, irmão. Até 7 vezes, respondeu Jesus. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Irmão, a gente não vai negociar. Pastor, eu não amo mais. Eu recebo esses gabinetes, pastor. É que o amor acabou. Falei, impossível, irmão, eu não sou ateu. Deus é amor. Deus não acaba, Ele é, Ele será e Ele sempre será, Ele é o alfa e o ômega. Agora o problema é quando você acha que você não sente mais. Irmão, tu não vive pelo que sente, tu vive pelo que crê, e tu crê na palavra. Então quando a gente achava que não se amava, a gente aprendeu a palavra, irmão. Não é o que eu sinto, é o que eu creio. Então como é que a gente vai fazer? Vai ficar no ruim até ficar bom. Simples assim, irmão. Por quê, irmão? Aí eu gosto do pastor que discipulou a gente. Sabe por que eu não desisto, irmão? Só para não dar esse gostinho para Satanás. Só por isso, irmão.
Só, irmão, que você não vai viver uma vida de pressão, ruim no teu casamento, não. Porque não é possível a gente achar, irmão, que o diabo tem para oferecer é melhor do que o que Deus tem. Irmão, o diabo pinta um quadro dizendo que não dá para ser feliz no casamento. Você vai aturar aí até Jesus voltar. Mentira, irmão. Sabe, irmão, hoje o que a gente vive no nosso casamento, a alegria de estar junto. E eu estou falando de um casal, irmão, que quando a gente se cruzava na sala, ela dava a volta por fora. Eu te falei que tu não estava num casal Nutella, irmão. Quem chegar para mim para dizer que não funciona, chegou tarde. Eu vi o que Jesus fez na minha casa, irmão, na minha família. Meu filho, irmão, tinha os dentinhos desse tamaninho, de tanto bruxismo, de tanto nervoso, de tanto ver a gente brigar. Meu filho mais velho falava, meu Deus, será que casamento é isso? Aí a graça entrou, irmão. A palavra ajustou. Aí hoje meu filho casado, com 28 anos, diz assim, cara, o meu exemplo de casamento é meu pai e minha mãe. Não é porque eles eram perfeitos, mas é porque eu vi o que Jesus é capaz de fazer em quem abre o coração para Ele. Irmão, você não veio num culto para ouvir que tu é perfeito, não, irmão. Não, mas você veio num culto para ouvir que Ele pode mudar a tua casa e o teu casamento, irmão. Só tem um jeito, irmão, de não acontecer se você desistir. Só que nós não somos dos que retrocedem. Nós somos da fé, irmão. E os da fé andam de fé em fé e de glória em glória, irmão. É assim que a tua casa vai viver, irmão. Aleluia. E lá no 35, Mateus 18, 35, assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Jesus tinha acabado de dar um exemplo, falando do mesmo assunto, do servo que devia muito, e ele perdoou, e não quis perdoar um que devia pouco. Então não importa, irmão, quem errou. A nossa discussão, pastor, era assim, Paulo amava ficar com a última palavra. Aí eu dizia, acabou. Ela acabou mesmo. Falei, acabou então, porque eu falei que acabou. Ela acabou porque eu disse que acabou e acabou. Aí a nossa discussão era 20 minutos para ver quem acabava, irmão. Quando terminava mesmo, a gente nem lembrava o que tinha começado. Só que a gente entendeu, irmão, que a gente precisa perdoar. Porque senão tem áreas que a gente está orando e a graça não chega, porque a raiz de amargura, irmão, cria um muro que impede a graça de chegar. Imagina o que é uma vida sem graça, irmão. Deus quer que a gente viva debaixo da graça. Foi a graça que te salvou, irmão. Foi a graça que mudou a tua vida. Foi pela graça que você foi cheio do Espírito. Foi pela graça que você nasceu de novo. Então você entende que a raiz de amargura levanta um muro para a graça, irmão. E a gente não vai, irmão. Hoje é dia de derrubar esses muros. Aleluia. Salmo 133, você nem precisa abrir, irmão, eu quero ler e você desfrutar. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. E como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Irmão, está falando sobre unidade. Quando a sua casa é uma casa de paz, o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Irmão, eu sei que isso tem acontecido com você. Você tem tido dificuldade para ficar doente, se é que você fica. E quando um sintoma chega, ele tem ido embora muito rápido. Porque você sabe quem você é e o que você tem, irmão. Quando você fecha essa brecha e a sua casa anda em unidade, irmão, não tem aonde o diabo entrar. Aonde há unidade, o Senhor derrama bênção e a vida para sempre. Colossenses 3,18.
Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. É no Senhor, irmão, não é como o mundo diz. Submissão não é estar debaixo, é estar pegando junto numa missão, irmão. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo, obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. E lá no 23, irmão, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Ei, você não trata o seu esposo bem porque ele merece ou não, irmão. Porque tudo que você faz como para o Senhor. Você não honra a sua esposa baseado em mérito, irmão. Você não foi salvo por méritos pessoais, foi pela graça. Então é a mesma graça que te salvou, que você vai ter para honrar, para cuidar e para se submeter. Porque tudo que fazemos, nós fazemos como para o Senhor. A Cristo o Senhor é que estás servindo, irmão. Pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. O que Deus está dizendo aqui, inspirada pelo Espírito, irmão, é que existe graça e galardão e herança quando você está fazendo para o Senhor, irmão. Quando você cuida da tua casa entendendo um mundo que tem falta de paternidade. Irmão, você, homem, vai ser a primeira figura de Deus que seu filho vai ver. Irmãos, eu no meu trabalho, eu vejo tantos problemas de casais e jovens que não conseguem se relacionar com Deus, porque ouviram o tempo inteiro uma mãe falando mal de um pai. Aí quando ele entra para esse culto, e o louvor está aqui dizendo, levanta sua mão, adora o seu pai. O diabo colocou um sofisma lá dentro dizendo, opa, pai é sinal de abandono e confusão. Você entende por que você precisa andar em amor e cuidado na sua casa? Porque você está sendo luz na vida dos teus filhos. Sabe, irmão, a gente passou por 3 estações com nossos filhos. Um filho mais velho, que a gente precisou cuidar por coisas que a gente fez. Um filho do meio, que precisou ter ajuste em áreas por causa da vida que a gente tinha. E uma filha mais nova, que já pegou a gente crente. Mas glória a Deus, irmão, que para tudo teve jeito. Eu não estou te contando uma história que deu errado, não, irmão. Eu estou te mostrando que o nosso posicionamento como homem e mulher de Deus foi transformando a vida dos nossos filhos. E hoje, glória a Deus, irmão, a gente vê Cristo em todos eles. Você entende, irmão? É sobre isso. É sobre você estar feliz na tua casa, irmão. Eu estou quase encerrando, irmão. Mas a gente vai ler lá em Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. Eu amo, irmão, conforme a necessidade. Se o seu marido está precisando de elogio, irmão, elogie. Se a sua esposa precisa de palavras de cuidado, conforme a necessidade. Vê qual é a necessidade, irmão. O que seu filho está precisando? Não diga a palavra torpe, irmão. Diga aquilo que edifica conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçai o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Irmão, você entende que quando a sua casa é uma casa de confusão, uma casa de gritaria, você está entristecendo o Espírito de Deus, irmão. Irmão, eu estou te falando de coisas que Deus tratou primeiro comigo, irmão. Sabe, irmão, porque às vezes a gente lê esse texto dissociado do que Paulo está falando. Não entristeçai o Espírito de Deus. E a gente acha que está falando só sobre ser guiado. Não, Paulo está falando, inspirado pelo Espírito de Deus, sobre um lugar onde tem palavra torpe. Sobre um lugar onde há confusão. Ei, irmão, em um lugar de confusão entristece o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, toda cólera, ira e gritaria,
e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Irmão, a gente tem que olhar para Cristo. Toda vez, irmão, que o diabo disser que não vai dar certo na tua casa, toda vez que ele disser que seu casamento não tem mais jeito, irmão, o mundo que diz só não tem jeito para a morte. Ei, irmão, eu e você vencemos a morte. Eu e você, irmão, somos eternos. Ei, irmão, a morte não prendeu Jesus. O seu casamento, ainda que estivesse morto, hoje é um dia de ressurreição em casamentos. Jesus disse, irmão, ainda que morra aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ei, irmão, se você está aqui é porque você crê na palavra. Se você está aqui é porque você crê naquilo que Cristo fez, irmão. Então não importa como a sua casa estava. O que importa é que você veio nesse culto, irmão. Não importa se o diabo está dizendo que teus filhos não serão restaurados. Ei, irmão, você veio nesse culto hoje. E a Bíblia tem promessa sobre os nossos filhos. A geração do justo será poderosa na terra. Eu e você somos justos, justificados pelo sangue do Cordeiro, irmão. Ei, os nossos filhos não vão se perder para o mundo, irmão. Os nossos filhos não vão levar uma vida que não agrada ao Senhor. Não, a geração do justo é poderosa na terra. Você pode ficar de pé. Queria chamar o louvor para me ajudar. E eu só quero ler um texto, irmão. Queria que você... Sabe, irmão, eu creio que existe uma unção poderosa aqui nesse lugar, irmão. Irmão, o Espírito Santo, ele é especialista em confundir os sábios, irmão. É engraçado porque existe uma palavra sobre o verbo da vida, lá onde a gente veio, em Pedra de Guaratiba, que escorre para o verbo da vida Cabo Frio. Eu creio nessa palavra inundando esse lugar, irmão. Nós somos vencedores improváveis. Irmão, só Deus podia fazer com que eu fosse convidado para pregar para a família. Tem hora, irmão, que eu falo assim, Satanás. Eu não sei como é que ele está se sentindo, irmão. Eu amo isso, irmão. Eu não sei como é que fica a cara do diabo hoje, irmão. Porque nós somos o casal improvável, irmão. Aí os convites para a gente, casal e família. Aí Paula fala, meu Deus, como é que pode isso? Eu falei, Paula, só Deus. Eu acho que, meu irmão, Deus tem bom humor. Irmão, você já foi em festa de chato? Todo mundo já foi numa, irmão. 9 horas tu quer ir embora. Irmão, só quem é muito bom dá uma festa de 7 anos. Você entende o que está te aguardando no céu, irmão? É uma festa que vai durar 7 anos, irmão. O dono tem que ser muito bom. Sabe, irmão, servir a Deus é maravilhoso. Nada se compara à grandiosidade do Evangelho. Aí ele pega o improvável, que ninguém dizia, esse casamento aí já era. Aí ele ajusta a linha. Geralmente, irmão, os casamentos mais complicados, Deus coloca para liderar os casais. Porque só tem empatia quem viveu aquilo, irmão. Sabe, irmão, aquilo que o diabo tentou fazer na tua casa está sendo encerrado hoje. Se prepara, irmão, para você prosperar como você nunca viu. Porque, irmão, tem uma obra aí para ser feita. Vai sair de vocês, irmão. Vocês não vão crer para vir alguém de fora e trazer o recurso, não, irmão. É por isso que está tendo ajuste. Porque Deus não entrega carro na mão de menino, irmão. Tem que ter idade, habilitação e responsabilidade. Então, irmão, Deus está ajustando a tua casa. Está alinhando porque, irmão, Ele está podando para dar muito fruto. E 1 Pedro 4,8, acima de tudo, porém, tem de amor intenso. Irmão, o amor tem que ser intenso. Acima de tudo,
tenha amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Pastor, você não sabe o que o meu marido fez. Ama ele intensamente. Pastor, você não sabe o que a minha esposa falou para mim. Ama ela intensamente. Pastor, o senhor não sabe o que meu pai fez. Ele me abandonou. Ame intensamente. Porque um amor intenso cobre, apaga, encerra com uma multidão de pecados. O diabo estava piscando a luz, irmão, só. Mas nada impediu dessa palavra ser pregada. É só barulho, irmão. Mas a gente sabe quem a gente é. A gente sabe quem nós somos em Cristo. A gente sabe aonde Ele está levando o nosso casamento, a nossa família. Os nossos filhos serão como flechas na mão do arqueiro. Eles estão sendo lançados longe hoje, irmão. Pastor, e será através daqui. Muitos serão enviados. Ei, muitos serão chamados e enviados. Não vai ser só Rio das Ostras. Ei, vai começar uma estação de multiplicação. A gente entrou num tempo de colheita, irmão. Aleluia.